詰めて始まりが怖いなんてそんなの当然だからねえほら見て難しいことなんて一つだってないでしょ見つめて待たせた時間だけ責任は重大なんだから気になるくせに目が合うたびに君のその視線君のその視線尻目に僕は冷静なってことを夢甘い誘惑には乗らないてかまずかったれ弱せぶりなそんな仕草お静かな芸者いらない計算自分のまま弱かった無理しないでいいんじゃんね君は君のままが一番暇つぶしに逆さぎたよりも夢を磨く見つめてるのは君の方よく見てみな Yeah 仕掛けたのどっち You know what I mean こっち抜け出そうとしてももう遅い If you wanna play the game もうあなたははめられてる Yeah So you wanna play the game Yes, I wanna play the game If you wanna play the game もうあなたははめられてる Yeah So you wanna play the game 罠にかかったのはあなたEntão, o gênero ele é uma construção social a partir do sexo biológico, que é o pênis e a vagina. O gênero é fundamentado na biologia, né? No que o corpo diz, no que o órgão sexual diz. A partir disso vão se criando várias construções sociais entre o que é a coisa de macho e a coisa de fêmea. Então, se você tem um órgão genital masculino, você é homem, e se você tem um órgão genital feminino, você é mulher. E aí vão se dividindo desde quando a gente nasce. Vai se dividir em dois papéis sociais, né? Que seria o binarismo. Né? A nossa sociedade é binária, então ela é dividida em homem e mulher, em duas coisas. E aí, por exemplo, a cor na infância é um dos primeiros sinais desse binarismo. O nome também, então, se tiver, né, quando a gente faz ultrassom e vê o sexo, aí já vê nome de homem e nome de mulher. Já compra um enxoval com a cor que é o de homem, que é de mulher. Já tem, né, os pais já criam toda uma idealização do que vai ser aquela pessoa. E aí depois vem pro trabalho, né? Então, qual profissão vai ter? E aí tem profissão de homem, tem profissão de mulher. Muitas profissões ainda são bem segregadas, né? São poucas mulheres que trabalham com obra, são poucas mulheres que trabalham dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, apesar de ter, né? Mas são poucas ainda tem essa demarcação do que é um trabalho de homem, um trabalho de mulher. Principalmente quando a gente fala do trabalho de dentro de casa, que daí é um dos lugares mais de desigualdade, né? Dentro da família, porque a mulher ela acaba tendo uma tripla jornada, porque ela é mãe, ela tem uma profissão também, ela trabalha fora e ela cuida da casa, ela trabalha dentro de casa, né? Ela faz 3 funções, né? A mulher tem 3 funções sociais, enquanto o homem, tudo bem não ser pai, né? Também ter filho e não ser pai. É de boa isso, aceitável. Uma das oficinas que eu fiz para pesquisa, eu pedi para os alunos escreverem no papel qual a profissão da referência que ele tem de mãe, né, de referência materna que ele tem, e qual a profissão da referência paterna. Claramente mostrou isso, né, dessa diferença do que é o trabalho de homem e o trabalho de mulher. Mas acho que o que mais
o que foi surpresa que a gente viu foi que todo mundo tinha mãe e muito poucas pessoas tinham pai ali, sabe? Tinha muitas pessoas com padrastos, mas poucas com pai. E quando debateu isso, não sabia, tipo, não sabe nem quem é o pai direito. Porque realmente o homem, ele não precisa assumir esse papel. Mas é isso, todo mundo tem mãe, né? E a mãe cuida da casa e ainda trabalha fora. Uma das outras oficinas foi muito bacana porque os jovens homens tinham uma opinião e as mulheres mais velhas tinham outra. E eles debateram muito, assim, sobre isso, sabe? Eles conseguiram trocar muito essa vivência diferente, assim. Então, enquanto os meninos ficavam falando, tipo, minha mãe não faz nada, minha mãe só cuida de casa. Tipo, as senhoras estavam revoltadas, que é isso? Não é assim, não. O negócio o buraco é muito mais embaixo, tipo, se você come é porque sua mãe tá fazendo sua comida. Mas enfim, e aí é isso, assim, o gênero ele vai se desdobrando em toda a vida do sujeito, né? Então, no esporte, por exemplo, dentro das oficinas isso apareceu muito. As meninas foram, praticamente todas as meninas dessa oficina, que a gente falou sobre o esporte, foram impedidas de fazer algo pelos pais, assim. Queria muito jogar futebol, queria muito fazer alguma luta, queria fazer alguma coisa, algum esporte. Skate também, tiveram várias meninas falando sobre skate e não conseguiram, assim. É isso, a nossa sociedade ela é construída a partir disso, né? Ela se fundamenta, a função social do sujeito está fundamentada pelo gênero, né? Que está fundamentado pelo sexo biológico. Só que a sociedade não sustenta isso, né? Os indivíduos não sustentam isso. E o gênero, ele tá atrelado à sexualidade, né? As pessoas acham que gênero e sexualidade são a mesma coisa. Só que também é insustentável, né? Assim, essa questão do gênero, ela se dá importante exatamente por isso, porque os sujeitos não são mais assim. Os sujeitos não nascem com um órgão genital feminino e aí são mulheres a partir disso, né? É uma coisa que já é falida, que já não acontece, né? É óbvio que é a norma, a normatividade é você, né, ser hétero, ser cis, mas existe a exceção, né? Existe as outras que a gente chama de minoria, né? Que seriam, que vai contra isso, esse sistema. Tudo que está indo contra esse sistema que nos foi dado, né? Acho que tudo se dá no corpo, assim, né? O corpo, ele se torna o instrumento mais político que a pessoa pode ter, né? Principalmente quando é uma pessoa que não está dentro de alguma dessas normas. Todas as suas práticas vão incomodar, né? Então, se você é lésbica e está andando com a sua namorada de mão dada, isso já incomoda, né? Porque você já está saindo de uma norma. Mas é isso, assim, o Estado, ele precisa entender todas essas questões como algo de saúde mesmo, né? Porque as pessoas morrem por não seguirem esse sistema de gênero e da sexualidade, né? E não é uma escolha, é um ser, né? É uma existência que tem que ser respeitada. Pra você, o que é ser homem? O que é ser mulher? Uma boa pergunta. Eu acho que ser homem vai muito além do estereótipo que todas as pessoas têm quanto a ser homem. Porque para a sociedade você tem que ter um pinto, se você é homem você não tem peito. Se você é homem, você é falocêntrico. Existem diferentes tipos de homens, sabe? Tem homem que é feminino. Eu sempre vou ser feminino. Eu sempre vou ter um lado muito feminino. Por mais que eu saiba que eu sou um homem. Então, a gente tem uma formação, né, na cabeça da gente de que mulher enfim, né, aquela coisa delicada, feminina, e o homem é o inverso, né? Isso vem da formação da gente desde que a gente era pequenininho, assim.
porque eu fui criado pra ser uma mulher, sabe? Vem desde sempre, vem desde o berço. Eu não cresci vendo futebol, eu não cresci fazendo churrasco, pescando com meu pai. Eu cresci indo pro salão com a minha avó, com 4 anos de idade, esperando eu fazer a unha. Então, é muito uma coisa de você se construir ao longo dos anos e sem deixar de levar em conta a sua criação e as experiências que você tem na vida para se tornar. Eu acho que é muito se tornar e não ser pelos outros, assim, é ser por você mesmo. Então, o que é ser homem? Não sei, eu acho que hoje ser mãe é o que me faz me sentir plena, me sentir mulher, me sentir... Acho que é isso. Vai além de ser homem, de ser mulher. É ser você mesmo. Até independente dessa coisa binária que é tão excessiva, sabe? É a mesma coisa. Brincar, se divertir, tudo a mesma coisa. Como homem hétero, os privilégios de homem hétero que eu reconheço dentro da sociedade, muitas das vezes abro mão, a cobrança social para esse homem que abre mão ou que se coloca ou que se tenta colocar numa posição de igualdade é um pouco mais complicado pela pressão social do homem ser aquele que está sempre à frente, que está sempre acima de outras questões, de outras pessoas também. Já vivi muita situação por não fazer de mim essa figura pintada do homem hétero, por estar em situações onde com vestimentas ambíguas, por assim dizer, sofri os comentários e vivi um pouco do que é estar nessa situação permanentemente, por pura natureza. E entendo a problemática justamente desse ponto de visão, de entender que a separação ela é um abismo muito grande e dentro dele tem todas as problemáticas pessoais mal resolvidas do homem, com o seu ego, com o homem, com a sua questão dentro da sociedade, o seu lugar na sociedade, como se colocar livremente dentro do cunho social que se habita. Eu não acredito que a gente tenha igualdade de gênero hoje, como algumas pessoas tentam apontar aí na sociedade. Eu acho que a gente precisa reconquistar e conquistar muitas coisas. Bem, eu já passei por inúmeras situações ao longo da minha vida que tratam, né, da desigualdade de gênero. Eu, por exemplo, já tive relacionamento abusivo, já vivi, né, relacionamentos abusivos, já vivi na escola questões, como por exemplo, de meninos que passavam a mão em mim e eu não conseguia ver porque eu estava na 5ª série e eu não sacava isso. E aí eu era chamada de piranha porque as pessoas achavam que eu dava em cima deles, quando na verdade não. Então, questões no trabalho, já trabalhei em lugares que me pagavam menos enquanto eu tinha a mesma função de homens. E hoje em dia eu percebo muito também a questão de desigualdade de gênero também relacionada à população negra, né? As mulheres negras sofrem muito mais ainda, em se tratando da desigualdade de gênero. Na adolescência rolou aquela coisa de mas você é lésbica e você não devia se vestir assim, ou você não precisa botar uma gravata porque você gosta de mulher, sabe? Sempre teve. Na profissão a gente
sofre um preconceito em relação a isso, porque é como se os homens tivessem uma capacidade maior do que a nossa. Eu sinto um pouco isso, assim, em relação à profissão. Parece que as pessoas confiam mais quando é um fisioterapeuta homem do que mulher. Não entendo porquê, mas eu acho que na minha profissão eu percebo isso nos pacientes. Um dia, saindo com a minha banda, que a gente justamente por não acreditar nisso, a gente se vestia com saias, se vestia com togas. E um dia a gente saindo de um show, a gente foi abordado por 8 pessoas, rapazes da nossa idade na época, e eles nos apontavam como por nós estarmos diferentes. E as ofensas que foram geradas pelo aquele estado de desconforto que eles se encontraram por não ver iguais, sendo que nós éramos homens, mas com roupas que normalmente, segundo a visão social, homens não usam. E eles falavam, eles não apontavam como diferente, como o fora do padrão. E foi daí que eu vi realmente o poder de comunicação que o visual tem. Então, quando eu estava naquela situação, eu não entendi muito de cara o que estava acontecendo, porque para mim aquilo era algo totalmente natural, porque na minha visão, na minha construção, usar uma saia, ou pintar a sua unha, ou pintar o seu cabelo, ou usar um batom, era uma coisa de seres humanos, não só de mulher ou de homem. Era uma questão de escolha, de se sentir confortável consigo. E a gente estava confortável com o nosso posicionamento e a gente não se deixou ofender pelos comentários. Não, só teve um dia que eu tava brincando, eu e um amigo, a gente tava brincando com uns amigos, aí um menino lá da outra turma falou assim, nunca vi isso, brincar com menina. Aquilo me irritou muito, eu acho que não deve ter isso de diferença, meninos pro lado e meninas pro outro. Eu acho que todo mundo deve se unir e ser amigo. Não tem esse negócio de, você não pode fazer isso porque é de menina, você não pode fazer isso porque é de menino. Pra mim isso não tem isso. Eu brinco de futebol, brinco. Eu brinco de boneca, brinco, tanto faz pra mim. Eu sou eu, eles são eles, o problema é deles, se eles não se eles querem ser mas eu não, eu sou assim. O nosso debate, logo após o acontecido, fez que a gente perpetuasse esse posicionamento de afrontar o machismo nesse sentido. Essa coisa tão gigantesca que é o patriarcado, que vem trazendo tantas problemáticas sociais embutidas. E a gente, por entender um pouco dessa situação, a gente se sentia confortável por estar simplesmente afrontando a visão do outro. E daí eu levei isso para a minha vida. Tanto que hoje, até hoje, quando eu saio com uma saia, quando eu pinto a minha unha, as perguntas que vêm são os momentos que eu tenho para desconstruir, para poder mostrar uma nova visão. E isso nunca passou por mim como uma visão sobre a minha sexualidade, mas sim sobre a minha visão sobre o ser humano e coisas que nos fazem ser o que nós somos, seres complexos, mas que amamos viver. Então, eu por amar viver e amar ter aquilo, foi como descobrir uma nova arma de comunicação. Então, para mim, aquilo ali foi o X da questão, fez uma diferença na minha vida. E toda aquela conversa que tivemos logo depois do acontecido, eu acho que foi revolucionário não só na minha visão, mas tanto para todos os outros dois que estavam comigo, por entender o que outras pessoas passam diariamente. E justamente por isso não fazer parte daquele outro lado, do lado opressor, do lado que aponta, do lado que oprime e que destrói muitas das vezes a individualidade de outros seres. Eu sou Laís Mendes, eu sou estudante de psicologia. Meu nome é Daniela, eu tenho
42 anos, sou fisioterapeuta. Meu nome é Théo Queiroz, tenho 25 anos e sou um homem transgênero. Meu nome é Juliana, sou do curso de Psicologia. Meu nome é Roberto e eu tenho 11 anos.